Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: Israel comete terrorismo, quiçá genocídio? Porque nós sabemos que o Hamas é sim um grupo terrorista. Mas e nessa relação entre Israel e o Hamas, sobretudo entre Israel e Palestina? Há também um terrorismo de Estado de cá para lá, ou seja, de Israel para com a Palestina? Eu vinha relutando em falar apressadamente sobre esse tema, porque as relações entre Israel e Palestina não é para amadores, não é para curioso de WhatsApp, não é para doutores do Facebook, não é assunto para youtubers amadores. Porque eu estou aqui no YouTube, mas eu não sou youtuber e muito menos influencer. Eu sou um professor. E ao falar das coisas, eu preciso de critérios mínimos que versam sobre a responsabilidade de um professor, um filósofo que é um professor. Então, esse tema Israel e Palestina, porque os amadores eles tratam o problema como se fosse um fla-flu. Eu torço para Israel. E você torce para quem? Qual o seu time? Ah, o meu time é o time da Palestina. Como se esse problema fosse um problema a ser resolvido com esse simplismo de eu torço por A ou eu torço por B. Não. Isso é da maneira como os amadores tratam. Tem amadores que chegam a tratar o tema como guerra santa, como os pré-milenistas religiosos, que entendem que para Jesus voltar, o povo de Israel teria que voltar para a sua terra natal. Então o sionismo teria sido um movimento de retorno dos israelitas para Israel, preparando um caminho para Jesus voltar. Então as pessoas vão tratando os problemas com esse simplismo religioso e a coisa vira na cabeça de alguns lunáticos guerra santa. Não tem guerra santa e nem tão pouco tem santo nessa guerra. Se é que podemos chamar isso de guerra, assim como está acontecendo uma guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas por que não podemos chamar o conflito entre Israel e o Hamas de uma guerra? No sentido literal, no sentido tradicional. Porque uma guerra, no sentido tradicional do Estado moderno, é uma luta de um Estado contra o outro. Se fosse um conflito entre israelenses e palestinos, já não seria uma guerra. Porque não seria um conflito entre dois estados devidamente reconhecido pelas Nações Unidas. Porque Israel é um estado desde 48. A Palestina não é um estado. E além de não ser um estado, vive sob a custódia do Estado de Israel, que controla o território, que controla o fluxo, que controla a logística de bens que chegam à Palestina, à faixa de Gaza.
Então, a responsabilidade de Israel triplica, porque ele é um Estado que tem a custódia daquele território. Israel é sim responsável pelo bem-estar das pessoas que estão ali. É responsável pelo bem-estar das pessoas que ali moram. Então, não há uma luta, uma guerra legítima entre Israel e Palestina e também entre Israel e Hamas, porque o Hamas não é o exército de um Estado independente. Não é. Então não há uma guerra ali. Há um Estado, um grupo criminoso, que é o Hamas, terrorista, que controla uma região de cidadãos que não necessariamente todos, segundo o testemunho de muita gente, o Guga Chakra sempre falando isso, há projeto de cinema que é feito entre israelenses e palestinos. Então, na convivência diária, não necessariamente, segundo o testemunho de muita gente, e eu penso que seja assim, inclusive pelo mundo, não só na Palestina, mas no mundo, há convivências pacíficas muito boas entre árabes e judeus. Basta, por exemplo, visitar a Espanha. A Espanha é um país que é um mosaico arquitetônico, cultural dessas relações. Então, no mundo, há muitos testemunhos de que árabes e judeus, palestinos e israelenses podem, está muito calor aqui na Baixada Fluminense, podem sim viverem bem. Mas ali há um conflito sim entre Israel e o Hamas. Então não é uma guerra. Então, se Israel diz na figura do seu primeiro-ministro, corra que a gente vai invadir, isso não é terrorismo de Estado? Olha, a gente vai entrar, hein? Corre! Corre! E os doentes? E os cadeirantes? Se é que tem cadeira de roda, espero que tenha, na faixa de Gaza. E os velhos? Não tem comida, não tem água, e as pessoas vão correr desnutridas? Desidratadas? Não estou entendendo. Será isso terrorismo de Estado? Porque o Hamas não pode cometer terrorismo. Sabe por quê? Porque só há terrorismo quando o Estado infringe o cidadão, a individualidade e a liberdade do ser humano, do cidadão. O Hamas não pode cometer crime humanitário. Por quê? Porque ele não representa um Estado legítimo. A Palestina não é um Estado. Não houve a fundação do Estado palestino. Porém, quando Israel bombardeia indiscriminadamente e mata palestinos inocentes, ele comete crime humanitário, quiçá genocídio. Porque ali é um povo, ali é uma etnia que está sendo dizimada pelos bombardeios de Israel. Israel, sim, pode cometer crimes humanitários e genocídio, porque ele é um Estado independente. Mas existe um papo por aí que quando você fala mal de Israel é porque você é antissemita. Não. E nenhum israelita vai usar essa desculpa para cima de mim, se escondendo atrás do preconceito antissemita para não ser criticado. Para cima de mim, não. Para cima de mim não cola. Porque Israel, depois da Segunda Guerra Mundial, sempre quando a gente pensa em crime humanitário, a gente pensa, e com justiça, primeiramente nos judeus, porque foi por causa das ações de Hitler contra os judeus que nós pensamos em criar direitos humanitários, sobretudo por causa daquele problema ali.
Então, Israel sempre emerge, e com justiça histórica, como um povo que simboliza a luta contra a ofensa aos direitos humanos. Mas Israel não é por isso o povo mais injustiçado historicamente da Terra, apesar disso aparecer para a consciência de alguns. Não mais injustiçado que os negros que foram trazidos da África para cá, e não mais injustiçados que todos os injustiçados do planeta. Sabedores que Israel tem a sua história, Israel é importante porque Israel preserva a legitimidade daquele momento, sem misturar com outros momentos, porque senão a gente faz anacronismo. Cada injustiça tem o seu lugar na história e tem que ser tratada dentro do seu lugar na história. Mas Israel não é a maior vítima da história, como aparece para alguns. É vítima como muitos povos e muitas etnias ainda são vítimas hoje, e que não aparece para a gente na mídia, porque não é editado dentro das preferências do jornalismo do Brasil, quiçá do mundo. Então, Israel, como Estado, pode cometer crimes humanitários e genocídio. Genocídio como crime humanitário. O Hamas não, porque o Hamas é um grupo criminoso, que tem que ser combatido? Tem. Muito calor aqui na Baixada Fluminense. Que tem que ser combatido? Tem. Mas não sob pena dos inocentes que moram na faixa de Gaza. Aí alguém me perguntaria, mas como então eles vão invadir sem machucar o povo? Ué, boa pergunta. Como Estado, ele tem que responder essa pergunta. Não sou eu que tenho que dar a resposta. Eu sou professor. Quem tem que dar essa resposta como Estado são as autoridades de Israel, sobretudo na pessoa do seu primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Eles têm que dar essa resposta. Então Israel corre o risco de incorrer em crimes de guerra, em crimes humanitários, quiçá em genocídio. Isso para mim está muito claro. Isso para mim está muito claro. Então, agora quem é o Hamas? Né? Importante, porque a gente esquece às vezes da história. Esquecemos de que quem financiou o Hamas para que a OLP fosse expulsa da região foi inclusive Israel, que financiou o Hamas, que não começou como um grupo armado, começou como um grupo filantrópico, depois entrou na política, só depois que foi se armar, sobretudo para expulsar a OLP da região, Organização para a Libertação da Palestina, na época liderada também por Yasser Arafat. Então o Hamas foi se surgindo, mas nos últimos tempos, sobretudo, aquela região da faixa de Gaza se tornou uma panela de pressão, porque Israel controla todos os locais, toda a logística do que entra e sai dali, e o desemprego, a miséria acampou aquele local. E onde as pessoas iam se empregar? Elas foram se empregar também no Hamas, porque não tinha emprego, não tinha oportunidade em lugar nenhum. E as pessoas empregadas no Hamas, elas eram empregadas, treinadas para matar. Um dia elas mataram. Só que as pessoas estão querendo dar a essa guerra, fazer com que a responsabilidade de Israel seja equivalente à responsabilidade do Hamas, e não é. A responsabilidade do Hamas não é a mesma de Israel, assim como a responsabilidade da Palestina, porque não é uma guerra contra a Palestina, e mesmo se fosse, a responsabilidade não é a mesma. Por quê? Porque Estado independente é Israel. Quem tem responsabilidade para preservar direitos humanitários é Israel. A Palestina não tem com a mesma legitimidade, porque não é um Estado independente. E o Israel e o Hamas não é o exército de um Estado independente. Então, como
governo de Israel vai sair desse imbróglio? Boa pergunta. Agora, chegando para o povo palestino, dizendo: corre que a gente vai invadir. Gente, o nome disso é terrorismo. Ah, não, não é não. Ah, quer dizer que o palestino não está aterrorizado. É? A palavra aterrorizado vem de terrorismo. Israel fala: corre, que eu vou entrar, que eu vou invadir por terra. O doente não está aterrorizado, o aleijado não está aterrorizado, os velhos não estão aterrorizados, as pessoas que estão passando fome e bebendo água suja ou água do mar não estão aterrorizadas. Então Israel não está praticando terrorismo. Isso não é terrorismo. E se é terrorismo de Estado. É pior, porque o problema é humanitário. E eu espero que o senhor Benjamin Netanyahu responda por crimes humanitários. Que os criminosos do Hamas respondam, que eles sejam procurados e responsabilizados. Não estou excluindo. Agora, o Estado é Israel. Quem tem que ter postura de Estado é Israel. Quem não pode cometer crimes humanitários, sobretudo genocídios, é Israel. Até porque Israel foi vítima, tecnicamente, de uma tentativa de genocídio. Então, por testemunho histórico e por ser um Estado independente, ele tem responsabilidades muito maiores que os palestinos e que o Hamas. E endossando essa guerra não é de Israel contra os palestinos. Os palestinos não são todos aliados do Hamas. Aliás, o Guga Chakra sempre fala, né, que as pessoas acham que o sírio é sempre ligado ao Hezbollah, não necessariamente. Que o palestino gosta do Hamas automaticamente, não. Os jovens muitas das vezes se empregam como militares no Hamas ou como paramilitares no Hamas, porque as oportunidades ali são mínimas. E quem é o responsável pelo bem-estar das pessoas ali? Israel, porque ele tem a tutela como Estado independente daquela localidade. E aí nós entramos naquele problema humanitário que eu sempre falo, né? Precisamos reformar os direitos humanos. Porque os nossos direitos humanos é o direito às condições mínimas para o cidadão, para o ser humano. E quando você está no mínimo, você está muito próximo da miséria. Uma casinha para baixo, você está na miséria. O direito tem que ser pensado como direito à excelência. Por isso que eu sempre proponho a reforma dos direitos humanos, para que os direitos humanos sejam o direito à excelência, ou a busca da excelência, para que os direitos humanos tenham minimamente o mínimo de utopia. Não para que a utopia seja alcançada plenamente, mas nós precisamos de um direito humano que pense no direito à excelência ou na busca da excelência máxima para todos, para que a gente não incorra nesses problemas onde a gente começou a achar que a miséria e a desigualdade é normal, que é humanitário haver desigualdades absurdas, desde que a gente dê ajuda humanitária. Não. A desigualdade entre Israel e Palestina é absurda e injustificável. Sobretudo porque Israel, principalmente pela qualidade de vida que há em Israel, altíssima comparada à qualidade de vida da faixa de Gaza, baixíssima. Então, por isso é que Israel tem uma responsabilidade como ninguém, porque ele é um Estado independente. E que nenhum idiota venha falar: então você é antissemita. Não, porque primeiro que o termo antissemita é muito mal explicado, né? Todos aqueles povos ali são semitas. Porque a palavra semita vem de Sem, né? Segundo a Bíblia, Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, né? Então, segundo
a antropologia bíblica, os povos da África vieram de Cão. Alguns povos vieram de Jafé, e os povos que habitam ali a Palestina, os árabes, os judeus, vieram de Sem. Então nós chamamos de semita aqueles que seriam os descendentes de Sem. Só que a palavra antissemita marcou mais os judeus por causa do que aconteceu com o nazismo, por causa do que o nazismo infligiu aos judeus. E porque o ódio aos judeus é muito marcante, e foi muito marcante na história, e isso a gente precisa demarcar, então a palavra antissemita se voltou mais para os judeus. Mas semita é todo aquele povo, é todo esse povo que teria vindo da árvore genealógica de Sem, filho de Noé, o filho abençoado de Noé, junto com Jafé. Cão seria o filho amaldiçoado. Então é isso aí. Israel tem uma responsabilidade como ninguém, porque ele é um Estado independente, e ele não pode, como Estado independente, promover crime humanitário, promover terrorismo de Estado, e dizer: corre, corre, que a gente vai entrar atirando no Hamas. E os velhos, e os doentes, e as crianças. E aí, vão correr como? Vocês sabiam que tem gente que não tem perna? Né? Tem gente que não tem perna, vai correr como? Ah, o parente vai levar nas costas? Ah, sei. Muito interessante, o parente vai levar nas costas. Né? Correm. Então, o nome disso é terrorismo de Estado. E se Israel bombardear indiscriminadamente aquela região, matando, dizimando palestinos, isso é genocídio. E eu espero que o senhor Benjamin Netanyahu ou Benjamin Natanael responda seriamente por esses problemas. É isso aí, deem like, se inscrevam e compartilhem o nosso material. E voltamos em uma próxima oportunidade. Ok, galera? Vocês são do coração.